Olha, no quadro Universo Digital dessa semana, vamos falar sobre o mega vazamento de dados que foi registrado na semana passada. Vamos saber por que isso aconteceu e dar dicas de como proteger os seus dados na internet no quadro Universo Digital de hoje. Aqui com a gente o analista de sistema, o Wellington Pereira. Wellington, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Um vazamento aí gigantesco, né? Dados nacionais, 223 milhões de brasileiros foram atingidos. De onde foram retirados esses dados? É a pergunta que todo mundo faz. Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Bom, nós não temos como dar certeza ainda de nada. Inicialmente, há indícios de que a Serasa Experian tenha tido os dados vazados. Mas é interessante que até o ponto na qual ela se defende, ela justifica dizendo que esses dados não são de lá. Apesar de a gente ter informações na qual tem dados voltados às scores, a dados que normalmente são trabalhados por ela, que não é uma empresa do governo, acredita-se, através dos portais da Dark Web e de outros meios, que esses dados tenham sido, sim, vazados por ela. Então, é importante a gente ainda aguardar, porque provavelmente haverá investigação. Segundo ela, já iniciou uma investigação, a própria Serasa, e não há indícios de que esses dados tenham sido vazados de lá. O que pode acontecer? A investigação deve estar em curso aí, deve estar acontecendo, Wellington, para responsabilizar realmente quem realizou essa ação, né? Isso mesmo, Sofia. Normalmente aqui no Brasil a gente temos a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda estamos em processo de tratamento de uma maior responsabilidade com os dados nossos que trafegam por aí, né? A gente vê que nós temos dados através de cartões de créditos, nós temos dados através de empresas para fazer cartões de fidelidade, mas com a LGPD que inicia o ano passado, ainda poucas empresas sabem desse processo, ficam com a responsabilidade de estar trazendo isso a um investimento e não a um gasto, porque é necessário que a empresa hoje tenha uma responsabilidade com os dados na qual ela gere. E para isso ela chama um profissional da área de informática para estar responsabilizado pelos dados que vão ser trafegados e também protegendo esses dados através de firewall, através de ferramentas que possam estar gerindo e dificultando a invasão dos hackers. Uma coisa que chamou a atenção é que o número de CPFs é maior que a quantidade de habitantes do país, né? É uma coisa que chamou muita atenção, né? Por que isso acontece, Wellington? Isso, Gilvan, porque como esses dados que estão sendo vazados, que têm um tamanho estimado aí de 50 gigas, esses dados ele passa porque entra o número de pessoas a qual estão nesses dados e que já estão falecidas. Então, essas pessoas que ingressaram aí nesses números provavelmente são de pessoas a qual não fazem parte aqui do nosso meio, do nosso cotidiano. E Wellington, quais os riscos desse vazamento para a população? Ninguém esperava, né? Inclusive, como você falou, está todo mundo investigando essa situação porque foi um mega vazamento, literalmente. Isso mesmo, Sofia. Imagine que agora a gente já tem vivido um momento difícil, né, por conta da pandemia. Mas imagine que agora as pessoas estão aí vendendo os nossos dados, nosso CPF, nosso PIS, nosso NIS, tendo acesso ao nosso e-mail e o nosso telefone. Se a gente já tinha um ataque quase que diário, onde as pessoas nos convidavam a fazer cartões de crédito, nos convidavam a alterar a senha, hoje essas pessoas mal intencionadas, elas vão ter, além de ter esses próprios ataques na qual elas fazem, mandando mensagem para o nosso celular, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, elas vão ter a veracidade de que estão falando como se fosse de alguma empresa, na qual elas têm os nossos dados confirmados. O nome de alguns foram vazados com o nome dos pais, com o endereço, com o CEP, com todas as informações na qual normalmente são utilizadas pelas empresas para confirmar que aquele veículo é seguro. Então hoje a gente passa a ter essa grande preocupação, porque não mais é uma situação comum. É uma situação adversa no meio na qual a gente está vivendo de pandemia,
que a pessoa, ao receber alguma ligação ou alguma mensagem, vai ter a complexidade de confirmação dos meus dados. Existe alguma forma de saber se, por exemplo, o telespectador que está nos assistindo agora, se ele tem a certeza que os dados dele foram vazados? Não dá para saber? Que avaliação você faz em relação a isso? Gilvan, existe um site chamado Fui Vazado. É importante também salientar que esse dado, que esse site a qual eu estou passando, ele ainda não tem a veracidade de confirmação de que é confiável. Alguns veículos de imprensa têm falado, têm divulgado. Inclusive, eu fui lá fazer o teste e verifiquei que os meus dados tinham sido vazados, assim como de outras 5 pessoas na qual eu falei sobre esse assunto e confirmei com eles sobre a possibilidade das informações que foram vazadas deles. E tem lá falando, inclusive, sobre cada item na qual foi vazado nosso. Então, é importante a gente saber que existe esse site, existe outros sites que estão aí trabalhando, tanto para informar sobre o CPF da pessoa, ele valida com o CPF e com a data de nascimento, como também para as empresas. Ele também possibilita, através do CNPJ, identificar tanto que aquela empresa tem a sua informação vazada, como também que aqueles dados estão sendo vendidos. Isso também é outra chave bastante interessante. Os nossos dados estão sendo, infelizmente, vendidos na internet aberta, na internet um pouco mais profunda e na internet mais profunda, que é a que a gente chama de Dark Web. E Wellington, como é que esse crime, esse mega vazamento se encaixa na Lei de Proteção de Dados, a LGPD? Bom, Sofia, isso é bastante interessante, porque a gente precisa falar muito sobre essa tecla. Como a empresa é responsável pelos dados a qual ela detém, ela passa a ser responsável pelas informações. Então, vamos supor que, de repente, seja confirmado que a empresa X tem esses dados e que esses dados foram vazados por ela. Então, os órgãos que regulamentam e fiscalizam vão atuar, vão aplicar multas e também vão fazer com que essa empresa faça um trabalho de reparação de dados, fazendo com que possa identificar possíveis locais a qual está arquivando essas informações e que possa estar deletando e que possa estar responsabilizando junto à polícia, aos crimes cibernéticos, na qual é desenvolvido como qualquer outro crime. Agora, a nossa lei, a nossa legislação é muito lenta com relação a crimes cibernéticos. Pequenas empresas já têm tido o problema de ter pegado suas informações por hacks e terem sido vítimas dos seus próprios dados. Eu atendi recentemente a 2 empresas a qual passaram por esse tipo de problema. Elas não faziam parte da minha gestão de responsabilidade da empresa e é bastante interessante, porque eles cobraram aproximadamente $500 e a empresa não viu outra alternativa além de pagar. Então, como é um crime fora do Brasil, se torna muito mais difícil. E aí a LGPD, ela só se detém aos dados que a empresa guarda aqui. Mas esses dados que fogem para fora do Brasil, eles ficam à parte. E normalmente a gente precisa trabalhar em parceria com os órgãos estrangeiros. A gente quer agradecer, viu, Wellington? A gente quer agradecer você pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Wellington.